o número de mortes crescendo sistematicamente, não há uma perspectiva de retrocesso nessa questão e ela impacta muito a economia. Os governadores que estavam ainda segurando um pouco, com restrições, a população em quarentena, em isolamento social, já estão cedendo Brasil afora e os índices de avanço da pandemia continuam altos e crescentes em alguns estados. Então, nós estamos numa situação que pode levar a um lockdown, ou seja, a um rigoroso processo de isolamento social, porque foi aquilo que fez com que os países da Europa e outros países também que jogaram com mais peso restrições à propagação da pandemia, esses países se saíram bem. E os que não fizeram, como Estados Unidos e Brasil, principalmente, são os dois maiores responsáveis pelo número de mortes, estão sofrendo um número de mortes que poderia ser evitado. Mesmo os Estados Unidos, que tem um número recorde, mais de 120 mil mortes até agora, eles agora estão com um número de casos de morte muito baixo. E o Brasil não, o Brasil continua com um número alto e os mais altos do mundo, porque ninguém chegou a essa situação de 1.200, 1.300, 1.400 mortos por dia. Os Estados Unidos já estão com um número bem menor e o Brasil está com um número crescente ainda, não chegamos a nenhum patamar. Numa situação dessas, você tem um número de desempregados enorme, crescente, isso repercute na economia, diminuindo a demanda, diminuindo a procura por produtos, porque você tem um número menor, muito menor, de consumidores e, além disso, muitos desses consumidores tiveram que negociar os seus salários com as empresas para não serem demitidos. Uma oferta, uma demanda, vamos chamar, uma demanda por produtos lá embaixo, muito fraca e, ao mesmo tempo, uma agudização da pandemia aqui no Brasil, que realmente não aparece uma perspectiva mais favorável. Esse é o quadro que a gente está já acostumado a acompanhar nos últimos meses. Tem um problema. Precisaria manter as pessoas em casa para você segurar esse processo de contágio. Se dá fundamentalmente na população que não tem automóvel, que é obrigada a usar o transporte coletivo. Esse diagnóstico ele é propagado diariamente, mas uma parte da população acredita que essa gripe não é uma gripezinha, é algo fácil, e outra parte não considera isso, está na rua, mas é obrigada por questão de sobrevivência. Então, com o poder aquisitivo abalado, diminuído, está numa situação de poder até se contaminar no transporte coletivo e, quando chegar em casa, passar para o resto da família, criando uma situação bastante complicada. Então, o único jeito que seria possível de enfrentar o problema é manter as pessoas em casa o máximo possível, conseguir dar uma ajuda às empresas para que elas consigam atravessar esse período, né, sem despedir seus trabalhadores. Tudo isso exige recursos muito maiores do que vem sendo usados pelo governo e a gente tem que ter clareza sobre isso. Enquanto não tem clareza, o que o governo está fazendo? Segurando as despesas, já está falando em fazer reformas, já está falando em não continuar com o auxílio, né, diminuir a força desse auxílio de R$ 600, já está falando em 3 parcelas, de 500, 400, 300. Nós estamos assistindo a uma situação que vai ter agravamento do desemprego. Consequentemente, vai baixar o faturamento das empresas, vai baixar o lucro, vai baixar na ponta a arrecadação pública e a dívida, se não houver um equacionamento financeiro mais efetivo para isso,
o Brasil vai se endividar e, consequentemente, criar uma conta de dívida impagável. Nós temos defendido aqui, sistematicamente, que a melhor forma que tem de enfrentar é você colocar recursos na mão da população e das empresas de menor porte, pequenas e micro, e com isso você consegue manter ainda um grau de contaminação mais baixo, que vai ajudar a todos nessas questões que têm repercussão na saúde e na própria economia.